No dia 31 de março de 1907, nascia Yakov Iosifovich Djugashvili, o berço, a Geórgia. Uma terra de montanhas antigas e tradições profundas, mas que naquele momento era apenas uma província engolida pelo gigante e turbulento Império Russo. Sua mãe era Ekaterina Svanidze, uma jovem georgiana. Seu pai, Iosif Djugashvili, era ainda uma figura das sombras, um militante bolchevique cuja fama se restringia aos círculos clandestinos, um homem movido por uma fúria ideológica que o mundo ainda não conhecia. Ele se tornaria Stalin, o homem de aço. Naquele momento, porém, ele era apenas um ativista em ascensão, caçado pela polícia do czar. Em um raro lampejo de ternura, em meio à conspiração e ao perigo, Stalin apelidou o filho de Patsana, uma palavra georgiana, simples, afetuosa, um pequeno fio de humanidade conectando o revolucionário implacável àquela vida frágil que ele ajudara a criar. Mas seria aquele sentimento genuíno? Ou apenas uma memória fugaz, destinada a ser soterrada pela avalanche da história? A vida daquela família recém-formada seria moldada não em um lar, mas na forja da revolução. A teoria precisava de fundos, e os meios justificavam o fim. Assim, ainda em 1907, Stalin se tornou um dos cérebros por trás do violento assalto ao Banco de Tiflis, uma operação sangrenta que encheu os cofres bolcheviques, mas que também acendeu um alerta para a polícia do czar. A fuga foi imediata. O destino: Baku, no atual Azerbaijão, uma cidade febril, pulsando com o ouro negro do petróleo, um labirinto de ruas onde um revolucionário, sua esposa e um bebê poderiam talvez desaparecer. Mas a segurança era uma ilusão. A vida ali era uma coleção de quartos alugados, de dinheiro contado e do medo constante de uma batida na porta. A estadia durou pouco. Pressionados, eles voltaram para a Geórgia. E então, a frágil estabilidade se desfez em pó. No dia 5 de dezembro de 1907, a tragédia bateu à porta. Ekaterina, a jovem Kato, adoeceu. Febre tifoide. A doença não perdoou. A mãe de Yakov morreu antes que o filho completasse seu primeiro ano de vida. A perda, dizem, quebrou Stalin. No funeral, ele teria dito a um camarada que, com ela, morreram seus últimos sentimentos calorosos pela humanidade. E então, ele se virou, não para o filho órfão, que agora representava a dor daquela perda, mas para a única amante que jamais o abandonaria: a revolução. O homem de luto deu lugar ao conspirador em tempo integral, e o pequeno Yakov ficou para trás. Com o pai ausente, uma sombra distante cujo nome era um sussurro, Yakov foi acolhido pela família de sua mãe. Os Svanidze lhe deram um lar, uma infância georgiana, banhada por tradições, pelo idioma local e pelo calor de tios e primos. Ali, ele não era o filho de um revolucionário, era apenas um menino que crescia falando georgiano, alheio ao idioma que, a centenas de quilômetros dali, em Moscou, se tornava a língua do novo poder. Apenas na adolescência, quando o de revolucionário Djugashvili já era Stalin, uma das figuras centrais do Partido Comunista, o chamado veio. Moscou. O reencontro, porém, não foi a união de um pai e um filho há muito perdidos. Foi o choque de dois mundos. O líder soviético, forjado no aço da ideologia e nas purgas sangrentas do partido, olhou para aquele jovem de fala hesitante e modos provincianos e não viu um filho. Viu uma fraqueza, uma decepção, uma peça que não se encaixava na imagem de poder que ele projetava para o mundo. O abismo entre eles era agora intransponível, e Stalin selou essa distância com um ato de crueldade simbólica. Proibiu Yakov de usar seu nome de guerra, o nome que o mundo temia. Ele não era um Stalin, ele ainda não era digno. Imagine os corredores do Kremlin, vastos, silenciosos, imponentes. Em um desses apartamentos oficiais, repletos de espaço e privilégio, morava o filho mais velho do homem mais poderoso da União Soviética. Mas Yakov não vivia como um herdeiro. Ele vivia como um fantasma. Embora tivesse direito a todo aquele espaço, seu refúgio era um canto improvisado na sala de jantar.
um estranho dentro da própria casa, um espectro na órbita do pai. Apesar do peso esmagador dessa presença paterna, que era ao mesmo tempo onipresente e ausente, Yakov tentava, com uma dignidade silenciosa, encontrar seu lugar no mundo. Quem o conhecia o descrevia como um rapaz introspectivo, de uma gentileza quase frágil. Era educado, calmo e carregava nos olhos um desejo transparente de ser aceito, principalmente por ele, pelo pai. Na esperança de traçar um caminho que fosse minimamente seu, ingressou no Instituto de Transporte, onde se formou em engenharia elétrica. Por um tempo, trabalhou em uma usina, cumprindo suas funções com uma responsabilidade exemplar. Era uma tentativa de provar seu valor, de mostrar que o nome Djugashvili, seu nome de nascença, podia significar algo por mérito próprio e não apenas por associação. Contudo, em 1937, algo mudou. Talvez a busca por um novo tipo de reconhecimento, ou talvez um impulso pessoal que a história não registrou, o levou a uma nova escolha. Yakov ingressou na Academia de Artilharia do Exército Vermelho, iniciando uma carreira militar que selaria seu destino. Se a vida profissional era uma busca por identidade, a vida pessoal era um campo de batalha próprio. Em 1928, ele se apaixonou por Zoya Gunina. O problema? Zoya era filha de um sacerdote ortodoxo. Para Stalin, o líder de um estado oficialmente ateu que perseguia a religião com fúria, a união era impensável. Era uma afronta ideológica e um ato de desobediência inaceitável. O controle sobre o filho devia ser total. Proibido de se casar, Yakov mergulhou em uma crise profunda. Em um gesto de desespero absoluto, ele apontou uma arma para o próprio peito e atirou. A bala errou o coração por meros centímetros. Ele sobreviveu. Mas a tentativa, longe de gerar compaixão ou uma reaproximação, apenas aprofundou o abismo. Stalin, segundo relatos, reagiu com desprezo, zombando que o filho não conseguia nem atirar direito. A frieza do pai o atingiu onde a bala falhou. Mas Yakov não desistiu de construir uma vida. Após outros relacionamentos, ele se casou com Julia Meltzer, uma talentosa bailarina judia. Mais uma vez, a escolha provocou a fúria de Stalin. Em um regime que se tornava cada vez mais paranoico e onde o antissemitismo latente aflorava com frequência, a presença de uma nora judia na família do líder era para ele um desconforto político e pessoal. Ainda assim, Yakov se manteve firme. Essa era a sua vida. Uma luta constante para afirmar sua individualidade, para conquistar um pingo de reconhecimento, mesmo que esse reconhecimento jamais viesse da única fonte que ele realmente desejava. Enquanto a vida de Yakov se desenrolava nesse drama íntimo e silencioso, o palco mundial se preparava para uma tragédia de proporções colossais. A guerra estava no ar. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu em setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, o mundo assistiu atônito ao mais inacreditável dos pactos. Uma aliança profana entre dois regimes que se odiavam mortalmente, o Terceiro Reich e a União Soviética. Poucas semanas antes, em 23 de agosto daquele ano, Adolf Hitler e Joseph Stalin haviam chocado a comunidade internacional ao assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente, era um tratado de não agressão, uma promessa de que um não atacaria o outro. Mas, por trás da fachada diplomática, escondia-se um protocolo secreto, um documento cínico que dividia a Europa Oriental em esferas de influência. Um mapa para a pilhagem, permitindo que nazistas e soviéticos expandissem seus impérios sem interferência mútua. A assinatura do pacto foi um choque sísmico. A Alemanha nazista, cuja ideologia se baseava no ultranacionalismo, no anticomunismo virulento e no antissemitismo, selava uma trégua com o maior Estado socialista do mundo. Era um teatro do absurdo, mas como conciliar ideologias que se definiam pela mútua destruição? A resposta era o mais puro pragmatismo. Para Hitler, o acordo era uma obra-prima tática. Ele garantia sua fronteira oriental, permitindo que esmagasse a Polônia e depois se voltasse contra a França e a Inglaterra.
evitando a temida guerra em duas frentes que custara a derrota da Alemanha em 1918. Para Stalin, a aliança oferecia algo ainda mais valioso: tempo. Tempo precioso para reorganizar o Exército Vermelho, que ele próprio havia decapitado durante os expurgos violentos dos anos anteriores, eliminando seus melhores oficiais. E, claro, era uma oportunidade de ouro para reconquistar territórios do antigo Império Russo, perdidos após a Primeira Guerra Mundial. Nos primeiros meses da guerra, a colaboração funcionou com uma eficiência macabra. Em 17 de setembro de 1939, enquanto os alemães avançavam pelo oeste da Polônia, tropas soviéticas invadiram pelo leste, ocupando a fatia do país que lhes cabia no acordo. Em seguida, a União Soviética engoliu os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e travou uma guerra sangrenta contra a Finlândia. Enquanto isso, Hitler avançava implacável pelo ocidente. A França caiu. A Noruega foi ocupada e a Grã-Bretanha se preparava para lutar por sua sobrevivência. Superficialmente, o pacto parecia uma parceria funcional, mas no subsolo da geopolítica, a tensão era inevitável. Hitler jamais abandonou sua obsessão pelo leste. Desde as primeiras páginas de seu livro, Mein Kampf, o líder nazista deixava claro que via o comunismo como uma ameaça existencial. Para ele, o bolchevismo era a expressão máxima da conspiração judaica internacional. A União Soviética não era apenas um rival geopolítico, era um inimigo racial e ideológico que, em sua visão de mundo, precisava ser aniquilado. O pacto era apenas um adiamento, uma trégua entre o lobo e o urso. A caçada estava apenas começando. Aquele pacto, a trégua firmada entre Berlim e Moscou, nunca passou de um artifício. Uma folha de papel manchada de cinismo, assinada sob o olhar de duas ideologias que se desprezavam mutuamente. Para Hitler, não era um acordo de paz, mas uma pausa tática, um tempo comprado para que pudesse voltar suas ambições para o alvo que realmente importava. Em sua mente, o confronto com a União Soviética não era apenas provável, era um destino manifesto. O pacto era um trampolim, uma manobra para a realização de seu projeto mais delirante. A conquista do espaço vital, o Lebensraum, no vasto e pulsante leste europeu. E com ele, a erradicação final do que ele via como a praga judaico-bolchevique. Lebensraum não era apenas uma estratégia, era o coração sombrio da ideologia nazista. Uma visão que projetava as fronteiras do Reich para muito além da Alemanha, devorando o leste. Os campos de trigo dourados da Ucrânia, os vastos depósitos de carvão e os poços de petróleo do Cáucaso. Tudo isso era visto como herança legítima do povo germânico. E os povos que ali viviam, para a lupa racial do regime, os eslavos não passavam de uma massa de sub-humanos, os Untermenschen, um povo destinado à escravidão ou, em última instância, ao extermínio para que o solo que ocupavam pudesse ser purificado e repovoado por colonos alemães. A destruição da União Soviética, portanto, transcendia a ambição militar. Era uma cruzada, uma missão sagrada e profana para reordenar o mundo. Enquanto as bandeiras com a suástica eram hasteadas em Paris, Copenhague e Oslo, a confiança de Hitler atingia um patamar messiânico. A certeza de que a aliança com Stalin era um castelo de cartas, prestes a desmoronar ao primeiro sopro de vento, se consolidava no alto comando. O ressentimento contra o colosso bolchevique fervilhava em cada discurso do Führer, que via a simples existência da União Soviética como uma afronta à sua visão de uma nova Europa. A hora havia chegado. No amanhecer do dia 22 de junho de 1941, o céu da Europa Oriental foi rasgado por um trovão de aço. A Operação Barbarossa estava em marcha. O pacto de não agressão foi rasgado, e a maior força de invasão terrestre da história da humanidade começou a rolar sobre a fronteira soviética. Era um mar de homens e máquinas, quase 3 milhões de soldados do eixo, mais de 3.000 tanques avançando como uma praga de gafanhotos blindados, 7.000 peças de artilharia abrindo clareiras de fogo na paisagem, 2.500 aeronaves da Luftwaffe
dominando os céus. Uma frente de batalha que se estendia por milhares de quilômetros, do gélido Mar Báltico às águas quentes do Mar Negro. Hitler estava convicto. Seria uma guerra relâmpago, uma Blitzkrieg ainda mais avassaladora. Em poucas semanas, o Exército Vermelho seria pulverizado, os centros vitais da União Soviética cairiam e o país se renderia antes mesmo de o inverno chegar. Mas esta guerra seria diferente. Diferente da Polônia, diferente da França. Desde o primeiro momento, foi concebida como uma guerra de aniquilação. O plano não era apenas conquistar, era expurgar. Há um extermínio sistemático de judeus, comissários comunistas, intelectuais e qualquer um considerado um obstáculo à nova ordem racial. Nas primeiras semanas, a profecia de Hitler parecia se cumprir. As forças da Wehrmacht avançaram com uma velocidade e brutalidade aterradoras. Lituânia, Letônia e Estônia foram engolidas. As pontas de lança dos Panzer penetraram fundo em Belarus e na Ucrânia, envolvendo exércitos inteiros do Exército Vermelho em bolsões de aniquilamento. Centenas de milhares de prisioneiros foram capturados em poucos dias. A infraestrutura soviética, pega de surpresa, ruiu. A cadeia de comando, decapitada pelos expurgos stalinistas dos anos anteriores, estava paralisada. Oficiais aterrorizados hesitavam, esperando ordens de um Kremlin que permanecia em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Onde estava Stalin, em estado de choque? Apesar de incontáveis alertas da inteligência britânica e até de suas próprias fontes, o líder soviético se recusou a acreditar no ataque iminente. A notícia o despedaçou. Por dias, ele se isolou em sua dacha, sua casa de campo nos arredores de Moscou, mudo, inacessível, deixando o maior país do mundo à deriva no momento mais perigoso de sua história. Quando finalmente emergiu daquele torpor, sua voz ecoou pelo rádio com uma fúria renovada. Não era mais o camarada Stalin, mas um pai severo conclamando seus filhos à defesa da pátria. Um chamado à resistência total, à tática de terra arrasada, ao sacrifício supremo pela mãe Rússia. E para provar que o sacrifício seria universal, Stalin fez um gesto dramático. Seus próprios filhos iriam para a guerra. Yakov Djugashvili, seu primogênito de um casamento anterior, e com quem tinha uma relação notoriamente difícil, foi enviado para a frente como oficial de artilharia. Vasily, o filho mais novo, um piloto impetuoso, foi integrado à Força Aérea. Stalin queria mostrar que nenhum cidadão, nem mesmo os de seu sangue, estaria acima do dever. Mas seria apenas um ato de propaganda, ou também um complexo drama familiar se desenrolando sob a sombra da maior guerra da história. Apesar do avanço espetacular, a Operação Barbarossa encontrava seus primeiros obstáculos. A vastidão do território soviético parecia engolir os exércitos alemães. As linhas de suprimento se esticavam a ponto de romper. E por trás das linhas, das florestas e dos pântanos, a resistência começava a se organizar. O Exército Vermelho sangrava, recuava, mas se recusava a morrer. À medida que o verão se aprofundava, uma percepção incômoda começou a se instalar no comando alemão. A guerra no leste não seria curta, seria longa, brutal e imensamente custosa. A ilusão de uma vitória rápida começava a se desfazer na poeira das estepes. Precisamos agora voltar nosso olhar para o filho de Stalin, para Yakov Djugashvili. No verão de 1941, quando a máquina de guerra alemã rasgou a fronteira soviética, Yakov tinha 34 anos. E ele não estava em um gabinete seguro em Moscou. Ele era um tenente do Exército Vermelho, servindo no epicentro da tempestade, em uma unidade de artilharia pesada. Ele estava lotado no 14º Regimento de Obuses, parte da 14ª Divisão Blindada, uma das muitas, incontáveis formações mobilizadas às pressas, quase em desespero, para tentar conter o avanço implacável da Wehrmacht. Nas primeiras, caóticas semanas da Operação Barbarossa, ser filho do homem mais poderoso da União Soviética não lhe garantiu um posto seguro na retaguarda. Yakov não ocupava uma posição de comando elevada, nem recebeu, ao menos formalmente, qualquer privilégio que o afastasse do perigo real. Seu lugar era na linha de frente, uma posição perigosa, brutal,
sujeita a todas as contingências de uma guerra que se transformava, a cada hora, em um conflito total de aniquilação. Foi durante a sangrenta Batalha de Smolensk, um caldeirão de fogo e aço travado entre julho e agosto de 1941, que o destino de Yakov tomou seu rumo trágico. Smolensk não era apenas uma cidade, era o portão para Moscou, e sua defesa teria um custo humano inimaginável, medido em dezenas de milhares de vidas. As tropas soviéticas, desorganizadas e mal equipadas, enfrentavam um inimigo superior, mas lutavam também contra fantasmas internos, a desinformação que vinha do alto, a rigidez burocrática que paralisava decisões e o medo constante das represálias do próprio regime por qualquer erro, qualquer recuo. Nesse cenário de caos e confusão, a unidade de Yakov foi cercada por divisões blindadas alemãs. A ordem de retirada foi emitida, uma tentativa desesperada de salvar o que restava das posições soviéticas na região. No entanto, uma versão da história, amplamente divulgada, afirma que Yakov se recusou a recuar. Uma frase lhe foi atribuída, uma frase que ecoaria pela história: "Sou filho de Stalin e não autorizo a retirada da minha unidade." Teria sido um ato de heroísmo desesperado, uma tentativa de honrar o nome que era, ao mesmo tempo, seu maior fardo? A autenticidade dessa declaração é, até hoje, motivo de intenso debate. Para muitos, ela soa como uma criação posterior, uma peça de propaganda manipulada tanto pelos nazistas, interessados em explorar a captura, quanto pelos próprios soviéticos, ansiosos por forjar mitos de heroísmo em meio à crise. As circunstâncias exatas da captura permanecem envoltas na névoa da guerra. Há quem defenda que ele foi traído por camaradas invejosos. Outras versões sugerem algo mais complexo, que Yakov, percebendo a situação como militarmente insustentável, teria se rendido para evitar o sacrifício inútil de seus homens. Uma atitude humanitária, talvez, mas que se chocava frontalmente com a doutrina oficial de Stalin, que condenava a rendição como a mais grave das traições à pátria. Independente da verdade por trás da decisão, o fato é que em julho de 1941, Yakov Djuashvili caiu prisioneiro. A reação de Stalin em seu gabinete no Kremlin foi um trovão silencioso. O líder que havia decretado que nenhum soldado soviético poderia se render, que não havia prisioneiros, apenas traidores, recebeu a notícia como uma afronta pessoal e ideológica. Relatos de pessoas próximas descrevem um homem tomado por uma fúria fria e uma vergonha profunda. E então vieram as palavras que se tornariam o epitáfio da relação entre pai e filho. Palavras que encapsulavam o caráter implacável do ditador. Não existe prisioneiro de guerra, existem traidores. Mais tarde, em um momento de confidência, teria dito que Yakov já não era seu filho, que preferia vê-lo morto a prisioneiro nas mãos do inimigo. A veracidade literal dessas frases também é debatida, mas elas refletem perfeitamente a dureza do ambiente emocional e político que cercava Stalin. O episódio não feria apenas seu orgulho como líder, tocava uma ferida familiar que ele jamais admitiria em público. Paradoxo de um homem que exigia lealdade absoluta do povo, mas se via confrontado com o que considerava o fracasso e a traição dentro de sua própria casa. Yakov, mais uma vez, era tragado por um papel que jamais escolheu, o de herdeiro involuntário de um pai que via a fragilidade humana como um defeito imperdoável. A história de seu cativeiro seria apenas a continuação dessa tragédia, marcada por sofrimento e tentativas de troca de prisioneiros, encerrando de forma simbólica a colisão brutal entre o indivíduo e o sistema totalitário que o esmagava. No caos fumegante da frente oriental, um homem é arrancado da batalha e jogado ao chão. Ele é Yakov Djuashvili, e no instante de sua captura, ele sabe que seu nome é uma sentença de morte, ou talvez algo pior. Em um gesto desesperado, ele arranca as insígnias de seu uniforme, uma tentativa febril de se dissolver na massa anônima de prisioneiros do Exército Vermelho, de se tornar apenas mais um oficial comum, sem rosto e sem história. Um gesto desesperado, porém fútil. O destino de Yakov já estava selado.
Fosse pelos documentos que carregava, pelo sotaque georgiano inconfundível ou pelo seu rosto, já uma imagem familiar para os atentos serviços de inteligência alemães, a máscara de anonimato caiu quase que instantaneamente. Ele não era um prisioneiro qualquer. Ele era o primogênito de Joseph Stalin. A notícia transformou uma simples captura de guerra em um trunfo inestimável, uma peça de ouro propagandística e estratégica para o Terceiro Reich. Conduzido para longe da linha de frente, Yakov se viu em salas de interrogatório sob os olhares penetrantes dos agentes da Abwehr, a inteligência militar alemã. Eles buscavam mais do que segredos táticos, buscavam uma fissura na armadura do regime soviético e acreditavam tê-la encontrado no filho do próprio líder. Os registros alemães desses primeiros encontros pintam um quadro surpreendente. Neles, Yakov aparece frustrado, criticando com amargura a desorganização caótica das forças soviéticas. Ele teria lamentado a falta de preparo do Exército Vermelho para um conflito daquela escala, apontando a má qualidade dos equipamentos, a hesitação dos generais e uma paralisante falta de comunicação entre os comandos no fronte. Mais chocante ainda, de acordo com esses mesmos documentos, Yakov teria expressado um profundo ceticismo sobre a aliança com os britânicos. Elogios pontuais à disciplina e à organização do exército alemão teriam escapado de seus lábios. Mas seriam estas as palavras de um homem desiludido com o regime de seu pai? Ou a obra-prima de um mestre da propaganda, forjadas para parecerem autênticas? A verdade permanece enevoada. Os nazistas tinham todos os motivos para retratar o filho de Stalin como um traidor desapontado. A manipulação de citações, a omissão de contexto ou a pura invenção de diálogos eram ferramentas padrão na caixa de ferramentas de Joseph Goebbels. Com a identidade do prisioneiro confirmada, a implacável maquinaria de desinformação do Reich, comandada pelo arquiteto da mentira nazista, entrou em ação. Fotografias foram cuidadosamente encenadas. Yakov aparecia bem alimentado, com roupas limpas, e em algumas imagens esboçava um sorriso tenso ao lado de oficiais alemães sorridentes. Essas imagens se tornaram a munição de uma nova ofensiva. Panfletos choviam dos céus sobre as trincheiras soviéticas. Neles, a foto de Yakov e uma mensagem supostamente escrita de próprio punho. Querido pai, fui capturado. Estou bem. Logo serei transferido para um campo de oficiais na Alemanha. Estou sendo tratado com dignidade. Desejo-lhe saúde. A intenção era clara e terrivelmente eficaz: semear a dúvida e desmoralizar o soldado soviético. A pergunta pairava no ar gelado da estepe russa: se até mesmo o filho de Stalin se rendeu e agora gozava de um tratamento digno, por que nós deveríamos lutar até a morte? A captura de um homem tornou-se uma arma central na guerra psicológica entre Berlim e Moscou. A resposta soviética foi um estudo em contradição. Publicamente, o regime agiu para salvar a honra. Yakov Djugashvili foi postumamente, por assim dizer, condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha, uma das mais altas honrarias militares. Uma tentativa de reforçar a narrativa do herói que lutou bravamente, mesmo diante de um desfecho constrangedor. Nos bastidores, porém, a história era radicalmente diferente. Para Stalin, a notícia foi um golpe profundo. Ele não via na rendição do filho uma fatalidade da guerra, mas uma traição pessoal e ideológica. O ditador que forjou a Ordem número 277, nenhum passo atrás, e que exigia de cada soldado uma resistência até o último suspiro, considerava a rendição um crime imperdoável. Testemunhas próximas ao Kremlin ouviram suas palavras gélidas. Yakov deveria ter usado a última bala em si mesmo antes de se entregar. Os alemães esperavam usar sua valiosa presa em transmissões de rádio, forçando-o a ler mensagens que louvassem o tratamento nazista e denunciassem o regime de seu pai. Mas Yakov, apesar das supostas críticas iniciais, recusou-se a colaborar. O plano de usá-lo como um fantoche falhou. A alternativa foi sua transferência. Yakov foi enviado para o campo de concentração de Sachsenhausen, a cerca de 35 quilômetros de Berlim. Fundado em 1936, Sachsenhausen não era apenas uma prisão.
era o centro administrativo de todo o sistema de campos da SS, um modelo de repressão. A partir de 1941, suas cercas passaram a conter dezenas de milhares de prisioneiros de guerra soviéticos. Sachsenhausen não era um campo de extermínio industrial como Auschwitz ou Treblinka, mas a morte era uma presença constante. Os prisioneiros eram esmagados por trabalhos forçados, fome, castigos brutais e execuções sumárias. Devido à sua identidade única, Yakov foi poupado das tarefas mais degradantes. Mas isso não significava conforto. Pelo contrário, ele foi mantido em um isolamento rigoroso, uma existência fantasmagórica, sob vigilância constante. Tornou-se um objeto de curiosidade mórbida para as autoridades do Reich, que o observavam como a um espécime raro em um zoológico, ansiosas por decifrar o comportamento do filho do seu maior inimigo. Ele não era mais um soldado, nem um prisioneiro comum. Era um símbolo vivo, preso na gaiola dourada e terrível de seu próprio nome. Mesmo naquela condição que, de fora, poderia parecer diferenciada, a vida de Yakov era uma corda bamba esticada sobre um abismo. Por meses, ele viveu sob uma tensão extrema, um estado de alerta que nunca cessava. Para os alemães, ele era uma peça valiosa no xadrez da guerra, uma potencial moeda de troca de valor inestimável. Mas era também um símbolo incômodo, uma presença que eles não sabiam exatamente como manejar. Ele não facilitava. Yakov recusava qualquer cooperação, entrincheirado numa hostilidade silenciosa, mas palpável. O orgulho, talvez o único patrimônio que lhe restava, o impedia de ceder. Esse orgulho, no entanto, transbordava em conflitos, não apenas com seus captores, mas também com outros prisioneiros. Relatos posteriores, coletados de oficiais britânicos que dividiram o cativeiro com ele, pintam o retrato de uma figura difícil. Um homem de temperamento reservado, quase sombrio, que carregava o peso de seu sobrenome como uma armadura e uma maldição. Ele evitava as confraternizações, os pequenos gestos de camaradagem que tornavam a vida no campo de prisioneiros minimamente suportável. Seu desprezo era visível por aqueles que, em sua visão, tratavam os guardas alemães com uma subserviência que ele considerava indigna. A prisão e o isolamento não criaram essa personalidade, apenas a agravaram, como sal em uma ferida aberta. Toda a sua vida fora uma busca por aprovação de um pai inalcançável, uma relação marcada pela distância, por uma frieza cortante e por uma rejeição que o moldara desde a infância. Agora, naquele campo de prisioneiros, o drama pessoal se tornava público, universal. Ele carregava o peso de ser rejeitado, não mais apenas como filho, mas como soldado e, em última instância, como um símbolo de sua pátria. Ele se recusava a trair seus princípios, mas não havia alívio em sua retidão. Era um homem em uma ilha, hostilizado pelos inimigos, ignorado pelo próprio país e abandonado à própria sorte em uma prisão que se tornava, a cada dia, mais claustrofóbica. Sua única companhia era a sombra de seu pai, uma sombra que agora se projetava sobre todo o continente. O inverno de 1942 deu lugar à primavera de 1943, e os ventos da guerra começaram, enfim, a soprar em uma nova direção. A vitória soviética na Batalha de Stalingrado, consolidada em fevereiro, não foi apenas uma virada militar. Foi um terremoto psicológico que abalou os alicerces do Terceiro Reich. A imagem do Sexto Exército Alemão, destroçado e humilhado, e de seu comandante, o marechal de campo, Friedrich Paulus, se rendendo nas planícies geladas, foi um golpe devastador para Hitler. Pela primeira vez na história, um marechal alemão entregava sua espada, desafiando a ordem expressa do Führer de lutar até o último homem, até a última bala. E foi nesse novo cenário, com a confiança soviética em seu auge e o moral alemão em queda livre, que uma ideia audaciosa, até então sussurrada nos bastidores, ganhou força. Uma troca. O filho primogênito de Stalin, Yakov Djugashvili, por Friedrich Paulus, o mais alto oficial nazista agora em mãos soviéticas. A proposta era quase teatral em sua simetria. De um lado, o filho do líder supremo da União Soviética, um troféu vivo nas mãos dos alemães.
Do outro, um dos arquitetos da Blitzkrieg, o símbolo da arrogância nazista, agora um prisioneiro humilhado. Os alemães, cientes do peso simbólico da situação, viram na troca uma cartada estratégica. Poderiam recuperar um comandante valioso e, ao mesmo tempo, forçar Stalin a uma escolha que o constrangeria publicamente: agir como pai ou como líder. Colocar o interesse pessoal acima do Estado. Eles acreditavam tê-lo encurralado. A resposta, em 14 de abril de 1943, pouco mais de 2 meses após a recusa de seu pai, sua vida chegou ao fim. Um fim abrupto, envolto em uma névoa de incertezas que o tempo jamais dissipou completamente. A versão mais difundida, quase oficial, sustenta que Yakov cometeu suicídio. Num ato de desespero final, ele teria se atirado deliberadamente contra a cerca eletrificada que delimitava o campo. Uma morte que, em sua tragédia, era tristemente comum naqueles lugares de aniquilação da alma. Era a fronteira final entre o sofrimento e o esquecimento. Em Sachsenhausen, a prática dos guardas era deixar os corpos eletrocutados expostos por horas, uma advertência silenciosa e macabra para os que ficavam. Essa explicação, contudo, nunca foi unânime. Outra hipótese, mais sombria, sugere que Yakov foi simplesmente executado. Inútil como refém e visto como uma presença irritante, seu comportamento altivo e provocador pode ter sido a gota d'água, uma execução sumária, um tiro na nuca, uma solução rápida para um problema incômodo. E havia ainda uma terceira possibilidade, uma sombra que se projetaria sobre o caso apenas depois do fim da guerra, quando os arquivos do Terceiro Reich fossem abertos. Documentos analisados com minúcia pelos serviços de inteligência britânicos levantariam novas e perturbadoras questões sobre os últimos momentos do filho de Stalin. Dentro dos limites de arame farpado de Sachsenhausen, o ar já era denso, pesado com o desespero de milhares. Mas para Yakov Djugashvili, filho de Stalin, a pressão vinha também de dentro. Uma discussão acalorada irrompeu, uma faísca em um barril de pólvora. De um lado, prisioneiros de guerra britânicos, do outro, o filho do líder soviético. O que começou como uma troca de farpas ideológicas, um choque entre ressentimentos e a desconfiança mútua que a guerra forjou, escalou para algo irremediável. As palavras se tornaram navalhas, acusações, insultos. Para Yakov, cada ofensa talvez soasse como um eco da rejeição de seu próprio pai. Visivelmente abalado, ele se afastou do grupo, o rosto uma máscara de angústia. E então, ele correu. Um ato de puro desespero em direção à cerca eletrificada que prometia o fim. Um zumbido baixo e constante. A promessa de um fim rápido. Mas o debate sobre aquele momento persiste até hoje. Foi um ato de suicídio, uma decisão consciente de escapar de um tormento insuportável, ou foi uma tentativa de fuga impensada, o último espasmo de um homem encurralado por uma crise emocional avassaladora? O que se seguiu, no entanto, adiciona uma camada de brutalidade que congela o sangue. Relatos afirmam que, após o choque elétrico o derrubar, Yakov, caído e indefeso no chão, foi alvejado por um guarda nazista. Um tiro para garantir sua morte. Um ato de misericórdia distorcida ou a rubrica final da desumanização do sistema? Independentemente da versão que mais se aproxima da verdade, um fato é inegável. A morte de Yakov deixou marcas profundas e silenciosas. Publicamente, o Kremlin se calou. O destino do filho de Stalin foi envolto em um manto de discrição, um assunto proibido, uma nota de rodapé inconveniente na grande narrativa da guerra patriótica. Mas, portas adentro, nos corredores frios do poder, a história era outra. Contava-se que o líder soviético, o Homem de Aço, ao receber a notícia, reagiu de uma forma que ninguém esperava. Ele se comoveu. Stalin jamais admitiria arrependimento em público. Seria um sinal de fraqueza. Mas as pessoas próximas notaram uma mudança sutil. Sobre sua escrivaninha, onde antes havia apenas papéis e decretos que decidiam o destino de milhões, surgiu uma pequena fotografia de Yakov. Relatos dizem que o ditador passava longos períodos em silêncio, apenas contemplando a imagem, um gesto mínimo,
quase imperceptível, mas imensamente revelador, vindo de um homem famoso por sua impiedade. A figura de Yakov tornou-se trágica não apenas pelas circunstâncias de sua morte, mas por tudo o que ele representava. Ele era o filho do homem mais poderoso da União Soviética, mas viveu como um eterno estrangeiro, dentro da própria família. Criado longe do pai, ele cresceu sob a sombra esmagadora de um líder, cada vez mais distante, cada vez mais impessoal, rejeitado desde a juventude a ponto de, segundo algumas fontes, ter tentado o suicídio na adolescência por causa da frieza paterna. Yakov passou a vida em uma busca desesperada por validação. Ele precisava provar seu valor, fosse como um estudante dedicado, um oficial exemplar do Exército Vermelho, ou, por fim, como o prisioneiro que se recusou a trair seu país. Seu fim, solitário e brutal em um campo de concentração nazista, simboliza não apenas o colapso de uma relação familiar, mas os efeitos devastadores de regimes totalitários que transformam tudo, até mesmo os próprios filhos, em peões descartáveis no altar de uma ideologia. Alguns historiadores especulam, em outra conjuntura, sob outras estrelas, Yakov poderia ter tido um destino diferente. Sua formação acadêmica era sólida, seu interesse por questões técnicas e estratégicas era genuíno. Se tivesse tido o apoio, ou ao menos a atenção do pai, poderia ter sido moldado como um herdeiro político, ou, no mínimo, como uma figura de prestígio dentro do sistema. Essa trajetória, no entanto, foi reservada a seu meio-irmão, Vassili, o filho de Stalin com sua segunda esposa. Vassili, que chegou a general, teve uma carreira marcada por escândalos, alcoolismo e uma instabilidade emocional crônica. O que nos faz perguntar: que rumo a União Soviética poderia ter tomado se Yakov tivesse tido uma chance real? Mas a tragédia de Yakov é ainda mais profunda. Ele era o último elo vivo de Stalin com sua primeira esposa, Kato Zvanidze. A morte prematura dela, em 1907, foi, segundo muitos biógrafos, o evento que quebrou algo dentro do jovem revolucionário. Stalin mergulhou em um luto silencioso, uma dor que ele nunca expressou, mas que parece ter congelado para sempre sua capacidade de conexão humana. Nesse sentido, Yakov não era apenas um filho distante, ele era a memória encarnada de uma perda que Stalin preferia esquecer. E talvez, por isso mesmo, jamais tenha conseguido de fato amar o rapaz. Yakov era um fantasma do passado caminhando no presente. A morte de Yakov Djugashvili é, portanto, uma tragédia dentro da grande tragédia da guerra. Um drama humano íntimo, marcado por abandono, orgulho ferido, silêncio e morte. Uma história que revela não apenas as tensões de uma era, mas a natureza implacável de um regime onde nem mesmo o sangue do ditador estava a salvo da lógica brutal do poder e da ideologia.